Glória a Deus. Deus santo de poder, glória, Deus tremendo. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus poderoso, Deus tremendo. Salmo 129. A igreja perseguida, mas não destruída. Muitas das vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas das vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranque, com qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O tema hoje é sobre a igreja perseguida, mas não destruída. Porque devemos amar a doutrina. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai da eternidade, perdoa nossas falhas, nossas transgressões. Meu Deus querido, Deus Santo, conceda graça nessa palavra, Senhor, porque nós precisamos da Tua graça, sem a qual ninguém pode ser salvo. Derrama a sabedoria da palavra, a revelação do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema hoje dessa palavra é a igreja perseguida, mas não destruída. A igreja sempre foi marcada pelo poder de Deus, pela virtude do Espírito Santo e pela graça do Espírito Santo de Deus. A igreja, por causa da inveja, ela foi perseguida. Satanás, ele invejou o trono de Deus. A igreja não foi perseguida por causa da fé, por causa da esperança ou por causa do amor. A igreja de Deus, ela foi perseguida devido à inveja que Satanás ele tem por Deus. Satanás ele tenta copiar a Deus. Ele tenta copiar, imitar as coisas que são do alto, só que de forma contrária. Quem crê na glória a Deus? Ele tenta imitar, só que pela forma do mal, e Deus pela forma do bem. O bem, ele sempre irá vencer o mal. O mal nunca prevalecerá contra o bem. O apóstolo Paulo disse: como nós venceríamos o mal? Nós vencemos o mal com o bem. É com o bem que você vence o mal. Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e abençoai a eles. Porque quando você faz isso, você neutraliza a seta que o diabo está lançando neles contra você.
O inimigo vem colocar uns contra os outros, mas Deus nos ensina a amar uns aos outros. E a igreja, ela passa por essa perseguição, a qual o apóstolo Tiago disse: toda sabedoria que vem com ela o sentimento faccioso, o sentimento invejoso, essa sabedoria não é de Deus, mas essa sabedoria é terrena e diabólica. Porque uma sabedoria invejosa, todo sentimento de inveja, ele é diabólico, e os invejosos não entrarão no reino dos céus, porque o que Deus tem para mim, aleluia, é para mim, o que Deus tem para você é para você, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais, aleluia, penetrou sequer no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. Deus tem infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou imagina para a tua vida. Por isso nós não precisamos invejar ninguém, porque nós somos herdeiros das promessas de Deus, aleluia, que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele tem coisas grandes para a tua vida. Deus, Ele tem promessas, Deus santo e poder e glória, riquíssimas para a tua vida. Mas é necessário você lançar fora todo sentimento contrário que Deus reprova. É necessário você lançar fora tudo aquilo que o inimigo está tentando alimentar no teu coração, para que você venha ter uma vida de satisfação com os seus sentimentos. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas, aleluia, pela igreja ser assim perseguida, muitas pessoas têm deixado de amar a palavra, muitas pessoas têm deixado de amar a doutrina. E que doutrina? Quando nós falamos de doutrina, as pessoas se assustam, mas eu quero te dizer que não tem vitória sem doutrina, não tem bênção sem doutrina. No teu trabalho, para você ser abençoado, você tem que cumprir uma doutrina. Aleluia, Deus santo e poder e glória. Para tirar a carteira, para dirigir, você tem que cumprir uma doutrina. Aleluia, glória a Deus. E para herdar as bênçãos do Senhor, você tem que cumprir uma doutrina. A doutrina de Deus, o diabo tenta distorcer, tenta colocar algo para parecer que a doutrina do Senhor é pesada, que a doutrina do Senhor é algo, aleluia, que nós não temos que dar importância. Quando Jeremias, em Jeremias capítulo 23, verso 36 adiante, Jeremias chega com a palavra do Senhor, e quando os profetas eram revelados a eles, a palavra do Senhor, eles diziam: veio a mim a palavra do Senhor. E Jeremias, então, ele tinha uma palavra, e ali chegaram as pessoas dizendo para Jeremias: Jeremias, qual é o peso do Senhor? E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, manda eles dizerem que a minha palavra não é um peso, a minha palavra, aleluia, conjecturando aqui, é vida, é espírito, e peso para mim são eles. Deus santo e poder e glória. Por isso Deus falou que eles se tornariam em perpétuo opróbrio, porque eles não amavam a palavra, não amavam a doutrina. A Bíblia vai dizer que chegará nos últimos tempos que não suportarão mais a doutrina de Cristo, como cobichões nos ouvidos, procurarão mestres, aleluia, que falam aquilo que lhes agradam, conforme as suas concupiscências, os vícios das concupiscências, a lascívia, a luxúria, aleluia, não quererão mais ter uma doutrina, aleluia. A Bíblia diz: enchei-vos da palavra para a vossa salvação da sua alma, desejai efetuosamente o leite racional, não o leite falsificado. Deus santo e poder e glória, que é a palavra de Deus. Nós precisamos, aleluia, levantar, Deus santo e poder e glória, despertar, aleluia, glória a Deus, porque nós somos sal da terra, luz do mundo, uma geração, aleluia, que não olha para um culto cheio de entretenimento, um culto, aleluia, glória a Deus, cheio dos louvores somente, um culto só com os milagres, um culto só com as revelações, Deus santo e poder e glória, visões, mas um culto que olha principalmente para a revelação da palavra, a revelação
revelação do Evangelho. Paulo disse: eu não aprendi o Evangelho com homem algum, aleluia, mas eu aprendi com a revelação de Jesus Cristo. Você não aprende a anunciar o Evangelho com homem, você aprende a viver a doutrina, como ele disse, aleluia, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Você precisa ouvir, você precisa observar, mas para pregar a palavra, para ser usado como a flecha na aljava do Senhor, é necessário ter a revelação de Cristo Jesus. Cristo Jesus te chama para a revelação do alto, para a revelação do céu, para que você venha desfrutar as coisas espirituais e não carnais. Deus santo, tem poder e glória, aleluia, glória a Deus. Nós temos, aleluia, que chegar num culto ao Senhor e estar ansiosos, aleluia, para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra, porque quem é do céu, quem é ovelha, só se satisfaz com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Deus santo, tem poder e glória, Deus tremendo, Emmanuel, Deus conosco, aleluia. E quando nós, aleluia, amamos a palavra, nós provamos que somos moradores do céu, porque só permanece na rocha quem ama a palavra, quem se alimenta da palavra, aleluia. Aquele que tapa os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, eu não ouvirei a sua oração. Deus santo e maravilha. Quando você é pastor, torna-se pastor, aleluia. Não é necessário que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vocês vos ensinará. Mas enquanto você ainda não for pastor, você não pode, aleluia, Deus santo, te dá o luxo de ouvir a você mesmo. Davi disse: o meu coração me ensina, aleluia, o Espírito do Senhor me ensina. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Ele plasurianta la paia de cala plasu de cantaramande comanácia, aleluia. Se você tem um chamado, tem a chamada, aleluia, glória a Deus. Você precisa primeiro ouvir para depois falar. Santo Deus de poder e glória, talvez você não tenha chamada de pregar e ser pastor, aleluia, glória a Deus, mas você, aleluia, precisará ouvir, estar debaixo de lideranças. Deus santo, tem poder e glória. Mas agora quem tem um chamado, ele tem esse privilégio, porque, aleluia, glória a Deus, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada faltará, deitar-me faz sobre pastos verdejantes e descansar sobre águas tranquilas. Deus te dá o descanso, Deus te dá o refrigério, Deus te dá a paz, Deus te dá a salvação, tudo pela palavra. Ele é plasurianta la paia, com uma doutrina dessa que te apresenta, aleluia, arrependimento contra a falsidade, a mentira, aquilo que nós já sabemos que é errado. Desperta, ó tu que dorme, que Cristo vos esclarecerá, aleluia, glória a Deus. Nós já sabemos, aleluia, que matar é errado, nós já sabemos que furtar é errado, nós já sabemos que mentir é errado. É isso que o Senhor pede de nós, que deixamos de praticar essas coisas e venhamos crer na fé, uma fé que não é um fardo pesado. Muitas pessoas pensam que doutrina do Evangelho é um fardo pesado, mas ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Evangelho é novidade de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo agora não debaixo, aleluia, da preocupação da lei, mas vivo agora numa nova educação, na novidade de vida, onde, aleluia, Evangelho, ele é plasuriante calapai, de obedegaça la plasuriante la paia. Eu entendo que muitas pessoas pensavam: meu Deus, eu não estou preparado para ouvir a palavra, porque o fardo é pesado, é estreito demais. Não é estreito demais, não é estreito de menos, aleluia, é estreito, porque é difícil para as pessoas largarem de fazer mal ao próximo, é difícil para as pessoas colocarem Deus como prioridade na sua vida. É isso que Deus pede de nós, mandamento 1 e 2. Por isso, aleluia, quando você entende o Evangelho, a qual Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos gentios. Quando você entende o que é o Evangelho, fé, esperança e amor, porém o maior delas é o amor, você consegue amar a palavra, você
você consegue ver que o evangelho não é isso que te apresentaram, um culto de entretenimento, ou então uma porta estreita demais. Ele disse: não seja exageradamente justo, demasiadamente, para que não morra a ti mesmo. Deus te chama para ser, aleluia, uma nova criatura, não uma criatura, aleluia, cheio, aleluia, Deus santo e poder e glória, de rudimentos, aleluia, de tradições dos homens, mas uma nova criatura, porque para Deus isso não tem valor algum, mas o que tem valor para Deus é ser uma nova criatura. Oh glória, oh glória, oh glória, Deus santo e poder e glória. É melhor obedecer do que sacrificar. Há pessoas que pensam que evangelho é sacrificar, que para mim alcançar a bênção eu preciso sacrificar, eu preciso pagar propósito no monte, eu preciso estar passando a madrugada orando. Jesus, ele vem ensinar para os discípulos, aleluia, glória a Deus, que o evangelho é você arrepender dessas coisas e sair da carne e viver o espiritual. Quando você vive o espiritual, é porque você orou, é porque você, aleluia, glória a Deus, está com as coisas, seus pensamentos, mas nas coisas que são do alto. Jesus, ele veio apresentar para eles esse evangelho. Por isso que Jesus chamava eles para orar, por isso que Jesus chamava eles, aleluia, para vigiar, porque eles precisavam matar a carne. Quem crê, da glória a Deus? Eles precisavam matar a carne, eles precisavam sair da carne para ir para o espiritual. Quando você, aleluia, já vive o espiritual, você não precisa sacrificar tanto, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer mandamento 1 e 2. Muitas pessoas têm dificuldade de deixar de fazer mal ao próximo. Evangelho é isso. Evangelho não é julgamento. Evangelho não é fardo pesado. Aleluia. Evangelho é converter-vos da maldade. Lá no céu não vai precisar clamar. Lá no céu não vai precisar propósito. Por quê? Porque lá nós viveremos em espírito e em verdade. Por isso, aleluia, quanto mais você fica em espírito, menos sacrifício você poderá fazer. Porque sacrifícios para Deus é um coração quebrantado a palavra, é um coração que ama a doutrina, que ama a palavra, que não ama a falsidade, que não ama, aleluia, fazer perjurar ou fazer mal próximo, porque evangelho, ele é para suriandar a paia, é fazer essas coisas, Deus santo e poder e glória, aleluia, glória a Deus. Então eu entendo que muitas pessoas querem sacrificar, mas não querem largar os outros deuses, que muitas pessoas querem sacrificar, mas não querem deixar de fazer mal próximo, enquanto, aleluia, glória a Deus, Saul gostava do sacrifício, Davi gostava da obediência, ele é para suriandar a paia. Por isso Deus respondia, por isso Deus era com ele, porque ele gostava, aleluia, não somente de sacrificar, porque se você faz um voto e não cumpre, é sacrifício de tolo, e ninguém pedirá o que Deus tem na tua vida, porque você é flecha na mão do Senhor Jesus. Decala para suriandar a paia, ele para cheio, decala para suriandar a paia, aleluia. A igreja perseguida, mas não foi destruída. Deus santo e maravilha, há mais de 2000 anos atrás perseguem a Bíblia, mas a Bíblia, aleluia, continua sendo pregada. Deus santo e poder e glória, não poderão apagar a igreja, não poderão apagar o nome de Jesus, porque Jesus é fiel, ele venceu, aleluia, ele é o dono da igreja, ele reina, ele vive eternamente. Quem crê, agora a Deus? Glória a Jesus. Meus irmãos, a igreja precisa trazer essa geração para amar a doutrina. Nós não podemos impedir as profecias, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos serão os dias trabalhosos.
Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que trazer essa geração para amar a doutrina. Quando ele fala que não suportarão essa doutrina, aleluia, não é para nós ficarmos de braço cruzado, mas é para que, aleluia, nós venhamos pregar o verdadeiro evangelho da fé, da esperança e do amor. Deus santo e maravilha. As pessoas gostam dos louvores, gostam dos dons, mas quando chega a hora da palavra, é a hora de você ser abençoado verdadeiramente. Ele disse aquele tapar os ouvidos, está repetindo. Eu não ouvirei a sua oração. A bênção está na palavra. Não está somente você ouvir, mas está em você obedecer. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo. Para você amar a palavra, você precisa viver a palavra. Então o evangelho é isso, não pode. O evangelho não é isso, não pode aquilo, não pode mais isso, não pode. Não. Evangelho, você lê as cartas dos apóstolos, você não verá tantos não pode, você não verá isso. Você não verá Deus dizendo não. Você verá Deus falando para você deixar de fazer o mal. Isso é evangelho. Coisa que é difícil para nós seres humanos, deixarmos de ser egoísta, deixarmos de ser mentirosos, invejosos, deixarmos de sermos caluniadores. É isso que Deus pede de nós. Deus não está preocupado se você anda com calça ou com saia. Deus não está preocupado com a cor do seu esmalte. Deus não está preocupado com a cor da tua camisa ou da tua gravata. Deus está preocupado se você largou essas coisas de fazer o mal e largou a luxúria e a lascívia. É isso que Deus pede de nós. Por isso que nós acostumamos nessa nação a não amar o evangelho. Nós amamos os levitas. A igreja ama os levitas. A igreja ama as irmãs do ciclo de oração, os irmãos que entregam as profecias, mas a igreja não ama os pregadores, porque não é uma geração que contende com os sacerdotes. Por quê? Porque é uma geração que está doutrinada num falso evangelho, numa falsa doutrina, a qual estão preocupados tanto com tradições de homens que esquecem de mudar o coração. Deus disse assim: esse povo me ama com os lábios, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É necessário nós não estarmos só com os lábios honrando o Senhor, mas honrar o Senhor com o coração, amando a doutrina de Cristo, a sã doutrina que não é costumes de
homens, mas é o coração sincero, quebrantado. Ele disse: para quem olharei? Para aquele que treme diante da minha palavra, o aflito de espírito, que tem temor diante da palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Quem teme o Senhor, ele recebe livramentos de laço de morte, porque ele teme a palavra, ele ama a palavra. Deus santo e poder e glória, a palavra do Senhor, meus irmãos. Se você não amar a palavra, você não entrará no céu. Ele disse: a minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele é plachai de calabassurianda la paia, ele é plaçu de calamandore calaplachere de comanácia. Eu sou a porta, ele diz: aquele que entrar salvar-se-á e encontrará o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quer viver, quer ser abençoado, ame a palavra, se alimente da palavra. Deus santo e poder e glória, apartai-vos dos escribas, dos fariseus, que colocam um fardo pesado, a qual eles nem com dedo conseguem mover esse fardo. Mas Jesus te chama para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz. Ele é para surenta la paia, o evangelho da vida, a qual não é sacrifícios, mas é obedecer à fé. E Deus, aleluia, olhará para o seu coração quebrantado, para o seu coração contrito. Aleluia, glória a Deus, porque tem que estar com o coração na palavra. Ele é para surrenda la pai, remede comanassa la plaxere de calapaio. Santo Deus poderoso, aleluia. E uma igreja vencedora é uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que, aleluia, chega no culto e está ansiosa para ouvir a palavra. A igreja dos apóstolos, quando eles começaram, tiveram muitas perseguições. Você vai ver na Bíblia diversos versículos citando perseguições. Mas nenhuma dessas perseguições prevaleceram contra a igreja da doutrina da palavra de Deus. Porque o diabo, ele não suporta crente que anda na doutrina. Qual doutrina é essa? Mandamento 1 e 2. Ele vai olhar para você e vai dizer: os pensamentos dela, os pensamentos dele estão ligados com o trono. E ele vai olhar e vai dizer: não tem jeito, porque a casa já tem dono, já está preenchida pela palavra, já está enxertada pela palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra, aleluia. Jovens, sois fortes e já venceste o maligno, porque a minha palavra está em vocês. Quem dá glória para Jesus? Você não vai vencer o diabo com louvores. Você não vai vencer o diabo, aleluia, Deus santo e poderoso, com sacrifícios ou com oração sem obediência. Você vai vencer o diabo amando a palavra. E quem ama obedece à fé. Quem ama, aleluia, não faz mal para o próximo. Romanos 10, verso 13. O amor é esse, o cumprimento é esse. Aquele que ama não faz mal para o próximo. Ele é para surenda la paia, la mande cala pra surende calabassurenda la mandarabacé, ele plaché remede cominácia. A dificuldade para as pessoas é deixar de fazer mal, aleluia, glória a Deus. Amar o próximo não é você ficar bajulando, amar o próximo não é ficar puxando sardinha, amar o próximo é você deixar de fazer mal, e aí você está amando o próximo. Imagina se nós deixarmos de fazer mal
mal para as pessoas. Imagina se o ser humano começa a deixar de fazer mal, ninguém vai cobiçar o que é do próximo, ninguém vai roubar o que é do próximo, aleluia. Pelo contrário, nós seremos as igrejas primitivas dos apóstolos, a qual ninguém passava necessidade, eles doavam suas propriedades uns aos outros e ninguém passava necessidade, aleluia, glória a Deus. Todos prosperavam, não tinha egoísmo, não tinha egocentrismo, não tinha vanglória, não tinha soberba, mas tinha poder de Deus, tinha o Espírito Santo, tinha milagre, tinha cura e tinha um amor à palavra de Jesus Cristo. Oh glória, oh glória, oh glória, Deus Santo e poder, glória. Quem dá glória para Jesus? Deus é fiel, Deus é tremendo. Para você herdar o que Deus tem para você, você precisa amar a palavra. Quando você se converte à palavra, mandamento 1 e 2. Eu preguei aqui para você uma doutrina e não fiquei falando para você, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais isso. Essas coisas são o que o diabo coloca na tua cabeça contra a doutrina, contra a palavra. Mas a palavra que eu estou pregando aqui, ela é espírito e vida, ela é renovo para a tua vida, ela é libertação, ela é batismo com o Espírito Santo, aleluia, porque o evangelho é isso, é poder de Deus. Paulo disse: a minha pregação não consiste em sabedoria humana, terrena, mas consiste em manifestação do Espírito Santo de Deus, em poder de Deus. Essa é a doutrina, é o evangelho. Sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Vai oposto aos costumes mundanos. Quando fala ser santo, você se converte, a pessoa olha, você está no primeiro amor, a pessoa olha, olha o santarrão aí. Isso é o diabo que tenta colocar na doutrina. Mas ser santo não é esse bicho de 7 cabeças, não. Ser santo é você ir na contramão da maldade no mundo. Você se converte a Deus, Ele vai separando os seus caminhos. Ele vai te tirando das más conversações. Ele vai aperfeiçoando o seu caminho, como disse o salmista. Mas Ele não te separa do mundo. Ele te separa dos ambientes que te enfraquecem para servir a Deus e te coloca na fortaleza. Mas é na fortaleza que você será enviado para ser sal na terra desse mundo. Mas Ele te tirará da cova dos leões. Quem está entendendo? Deus te tirará da cova dos leões, mas não te tirará do mundo. Jesus orando, aleluia, pelos seus discípulos, disse: Senhor, aleluia, eu peço para que não tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Quando você se converte a Deus, Deus não tirará você do mundo, mas te livrará do mal. E você será abençoado. Você será separado, propriedade peculiar do Senhor, e as coisas irão melhorando ao seu favor. É necessário que você vá crescendo. Quando você converte a Cristo, as coisas começam a melhorar, vão crescendo. Quando eu converti a Cristo, Deus, antes de converter, era só trabalhos de pegar peso. E Deus foi aperfeiçoando meus caminhos, melhorando, me mostrando o caminho. Porque há coisas espirituais que você não consegue ter forças para sair.
Mas quando Jesus chega na tua vida, Deus ele te dá vitória, Deus ele entra e vai abrindo os teus olhos e vai melhorando os teus caminhos para que você venha ser abençoado. E assim que eu desci nas águas batismais, aceitei o Evangelho, Cristo começou a melhorar meus caminhos, Cristo começou, aleluia, já começou ali de começo ali, tirar o fardo pesado, as coisas pesadas que eu carregava, as caixas pesadas, Deus santo tem poder e glória, e começou a melhorar para mim, porque eu aceitei a bênção. O que Deus tem para você é coisa grande, é vida eterna. Mas para isso nós precisamos amar a doutrina do Evangelho. Você vê uma igreja que pode usar calça, outra igreja que não pode usar calça. Aí você fala, meu Deus, será que a vontade de Deus é diferente numa igreja e na outra? Não, a Bíblia fala que a vontade do Senhor é a mesma. Ontem, hoje e sempre. Porém, há diversos ministérios, mas Deus é um só. Tem pastores que aprenderam dessa maneira, outros pastores que aprenderam de outra forma. Mas a palavra é a mesma para todos. Modéstia, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você se sente bem numa igreja que não pode usar calça, os obreiros não podem usar calça, vai para lá. Porque, na verdade, os membros usam a roupa adequada para o culto. Mas os obreiros têm um costume, cada igreja tem os costumes dos obreiros. Os rudimentos internos. A palavra, ela continua a mesma. A doutrina, diversos ministérios. Mas a vontade de Deus é a mesma. Boa, perfeita e agradável. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos amar a doutrina de Deus, que é o Evangelho. A igreja é perseguida, mas não destruída. Deus santo e maravilha, Deus tremendo. Salmo 129. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.